Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos de volta, trazendo mais um tema da lição da Escola Sabatina nesta semana. Esta segunda, 12 de agosto, o tema da lição, o custo do discipulado. Esse é o título da lição de hoje. Para dar continuidade, eu quero dizer para os amigos que nos ouvem, todos nós sabemos que tudo nessa vida tem um preço. Tudo nessa vida tem um custo. E a pergunta é, será se nós estamos dispostos a pagar esse preço? Será se nós estamos dispostos a nos doar por inteiro para aquilo ao qual nós somos chamados ou para aquilo que a gente tanto almeja, tanto deseja? Nós trazendo isso para a nossa vida terrena, para a nossa vida secular, nós chegamos à conclusão de que tudo aquilo que você quer adquirir, você precisa fazer um esforço. Porque nós sabemos que aquilo que é adquirido sem esforço, ele dura pouco em nossas mãos, né? Existe um ditado que diz, o que vem fácil, vai fácil. Mas aquilo que você consegue com sacrifício, com suor, com determinação, com privações, você valoriza, porque você sabe o quanto aquilo custou. Então, aqui na lição de hoje, ela fala exatamente sobre isso. O custo do discipulado. Eu dei o exemplo de bens materiais, de coisas seculares que a gente tanto deseja, mas que também exige um custo, exige uma luta. Trazendo para a lição da Escola Sabatina, aqui fala sobre o que Jesus falou sobre o custo de segui-lo. No livro de Mateus, no capítulo 8, nós vemos o momento em que aquele escriba pergunta para Jesus, aliás, ele faz uma afirmação e ele diz, Senhor, eu irei onde quer que fores. E o que Jesus diz a ele? As raposas têm os seus covis e as aves do céu os seus ninhos. Porém, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que a gente entende por esse verso? A gente entende que, para seguir a Cristo, nós precisamos nos desfazer do nosso conforto. Muitas vezes, nós somos chamados para fazer a missão de Deus em um local isolado, um local onde não haja luz elétrica, por exemplo, um local onde a água potável seja uma água de péssima qualidade, mas tudo aquilo, queridos, é o custo do discipulado. Quantos pastores não existem aí mundo afora, levando a palavra de Deus em locais e ficam em regiões insalubres, sobre condições que nenhum de nós, muitas vezes, não estamos dispostos a passar. Então esse é o custo do discipulado. Os discípulos chegaram a um ponto crucial na sua relação com Jesus. Eles agora sabiam quem ele era. Como eu falei no início da lição, lá na parte de sábado, o livro de Marcos, ele começa falando sobre a identidade de Jesus, apresentando quem é Jesus, e Jesus ali explicando o tempo todo para os discípulos quem ele era, para onde ele ia. Então, aqui os discípulos eles chegaram nesse ponto crucial. Agora eles sabiam quem era Jesus, que ele era o Messias. O leitor de Marcos, ele sabe disso desde o início do livro. Portanto, tem uma vantagem sobre os discípulos, que às vezes demoravam bastante para compreender verdades espirituais. E aqui eu trago um pensamento que eu acredito que todos vocês já chegaram a pensar dessa forma. Quando a gente ouve, por exemplo, os relatos lá do povo de Israel, que eles murmuravam por carne e que falavam que era melhor ter ficado lá no Egito e morrer lá, porque lá haveria lugar para que eles fossem enterrados, a gente às vezes fica chateado, né? E fica, poxa, mas como esse povo reclamava tanto? Durante o dia, sobre aquele sol escaldante, Deus colocava ali uma coluna, uma nuvem para proteger daquele sol. À noite, um frio intenso, Deus colocava ali uma coluna de fogo, Deus mandava o maná, Deus se preocupava, e ainda assim eles reclamavam. Se nós trazermos para os nossos dias, nós também reclamamos. E aqui nós temos uma carta na manga que os discípulos não tinham. Nós temos toda a Escritura na palma da nossa mão. Os discípulos, eles não tinham, assim, esse mesmo contato que a gente tinha. O próprio Jesus, claro que isso é um privilégio para eles estavam sendo ensinados pelo próprio Mestre. Mas eles tinham dificuldade de saber quem ele realmente era, porque eles eram seres humanos, falhos, pecadores. E nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, impressa, todos os textos aqui traduzidos na nossa própria língua. E é por isso que nós entendemos. E muitas vezes nós ainda temos dificuldade de entender. Agora imagine os discípulos, né, que estavam vivendo aquilo ali, sentindo aquilo ali na pele.
Então, quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de gente, mas não mencionou os problemas. Agora que eles sabiam quem ele era, Jesus revelou o objetivo da sua missão, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitado depois de 3 dias. Então, Jesus também mencionou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou a causar dano contra a sua própria vida? Então, Jesus mesmo ele declarou que quem quiser encontrar a sua vida, perdê-la-á. Então, se nós quisermos seguir a Jesus, nós temos que abandonar o nosso eu. Nós temos que deixar de lado o nosso ego, tirar o egocentrismo, tirar os nossos próprios interesses. Seguir a Jesus é deixar de lado todos os nossos interesses, tudo aquilo que nos rodeia e que a gente tem como algo extremamente importante para nós. Será se estamos dispostos? O que nós estamos precisando soltar para seguir a Jesus? Pode ser um bem material, pode ser uma pessoa, pode ser um hábito. Então, queridos, nesta segunda-feira, a mensagem que eu tenho para vocês é que seguir a Deus, seguir a Jesus, pode ser muito mais difícil do que morrer para Ele. Como aqui na nossa lição diz, os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que Ele, tomar a sua cruz e segui-lo. E nós sabemos que a crucificação era o método mais terrível, o método mais cruel, humilhante, intimidante, praticado pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. E agora eu pergunto, por que Jesus usou isso, que é tão terrível, para fazer uma comparação em relação àqueles que desejam segui-lo? Se ele fez essa comparação, certamente é porque não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil, mas é possível com a ajuda de Deus. Eu convido você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, e aí mesmo onde você está nesse momento, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado pelas lições estudadas aqui, que façamos o uso de maneira correta dessas lições, em nome de Jesus. Amém.